Vamos lá para a aventura de hoje? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, nós vamos ler 4 versos. Apenas 4 versículos. Minha irmã da recepção aí, por favor, traga mais um copinho, porque eu acho que hoje o negócio vai ser... Aguente o calor. Aguente o calor, porque daqui a pouco nós vamos começar também uma campanha para colocar ar-condicionado, etc, etc, e a coisa vai avançar. Amém? Glória a Deus. Gente, quanto mais nós conquistarmos vidas para Jesus, mais fácil fica fazer essas coisas, tá? Só para alertar o seu coração. Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, mantenha a sua Bíblia aberta. Nesse domingo, hoje, eu vou dar um panorama geral desse texto, eu vou falar de forma assim, muito singular, sem muita profundidade, mas domingo que vem eu quero você aqui, porque eu quero tocar em feridas, tá? Eu quero tocar em feridas no próximo domingo. Então vamos lá. Gente, como é difícil nós passarmos por enfermidade. Como é ruim demais. Principalmente um isolamento, quando a gente está com algo transmissível. Como é difícil. Nós conhecemos irmãos que estão há muito tempo lutando contra uma enfermidade. Nós conhecemos, nós temos a Ellen aqui. Como é difícil para Ellen enfrentar semanalmente ou mensalmente médicos, passar por consultas, perder a manhã toda esperando, às vezes o dia inteiro, para resolver um problema. Como é difícil. Talvez você já tenha passado por situação assim. Talvez você tenha pego uma enfermidade que você tenha dito, olha, agora eu tenho que ficar em isolamento. A gente viveu isso. Nós vivemos isso na pandemia. Eu lembro que quando eu peguei o maldito coronavírus, eu tive que ficar isolado. O Ney precisou fazer a compra para mim lá, levar uma cesta de verduras, porque a gente estava sem verduras lá em casa, e a gente gosta muito. E aí chega o Ney e a Josiane à distância, quase que como se a gente fosse, né, e a gente ia, com certeza, transmitir aquela praga para eles. Só faltou eu gritar do portão, ó, não se aproxime, eu sou covideiro. Como é ruim, como é difícil. Agora leia comigo o texto de Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Eu vou ler na versão linguagem de hoje. Aqui vai aparecer, já está lá, linguagem de hoje. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiseres. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, escute, não conte isso a ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós estamos aqui nessa noite, ouvindo do Senhor. Nós já adoramos, e nós pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração, mude algo em nós, transforme a nossa vida. Deus, que nós possamos olhar para essa passagem e entender aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Amém. Você sabe, o Evangelho de Mateus tem 2 propósitos claros em suas linhas. O primeiro é apresentar Jesus como o Messias prometido desde o Antigo Testamento. O segundo propósito é a missão de Jesus em trazer o reino de Deus até os homens. Então, se você olhar o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, Jesus está ali no Sermão do Monte apresentando os códigos éticos e morais do seu reino.
Ele está apresentando para os seus discípulos e para nós a sua carta magna, a sua constituição. Assim como nós temos uma constituição aqui no Brasil que regem as leis, ou deveria reger as leis para nós, o reino de Deus também é claro nisso. Jesus deixa claro as suas leis no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 de Mateus. Mas no capítulo 8 e capítulo 9, Jesus precisa provar que ele é o Messias. E no capítulo 8 e capítulo 9 de Mateus, então Jesus realiza 10 milagres. Para você não esquecer, cutuca o seu irmão aí e diga para ele, essa semana você vai dar uma olhada nesses 10 milagres de Jesus. Então, queridos, preste atenção. Ele precisava comprovar, eu sou o Messias. Eu sou o Messias prometido, porque o Messias não viria apenas como um legislador, apenas como um governante, mas ele realizaria feitos extraordinários. E a comprovação de que Jesus era o Messias, ou de que Jesus é o Messias, deveria ser atestado por milagres, por coisas extraordinárias. O Antigo Testamento nos avisa sobre isso. Eu posso trazer apenas como exemplo Isaías 6, ou Isaías 61, do 1 ao 4. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus. Consolar os que andam em tristeza, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Nós poderíamos citar outros textos, mas voltemos então os nossos olhos para Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4. Nós vemos aqui diante de Jesus um homem com uma doença terrível. A lepra era uma enfermidade temida porque não havia cura. Não havia um tratamento conhecido. A lepra era contagiosa para alguns. E algumas doenças na época de Jesus eram contagiosas. Então as pessoas tinham medo. Uma pessoa que contraía a lepra deveria ir ao sacerdote e depois de examinado, ele deveria se afastar do seu lar, da sua cidade. Ele era afastado do convívio social. Enviavam ele para viver em uma comunidade com outros leprosos, até que ele se recuperasse ou morresse. Levítico capítulo 13, verso 46 diz, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e o imundo habitará só, sua habitação será fora do arraial. Que coisa terrível, meus irmãos. Você pode imaginar? Eu confesso a você que eu não sei se conseguiria viver assim, afastado da minha família, afastado do convívio de pessoas, afastado da sociedade, afastado da igreja, afastado de você, eu não sei. Talvez eu morresse mais cedo. Mas como se não bastasse tudo isso, vejamos mais um pouco. A Bíblia não diz o nome dele,
Não fala se ele era rico ou pobre, se ele tinha uma linda esposa ou era solteiro, se ele era jovem ou se já havia entrado na terceira idade. A Bíblia não fala quantos anos ele estava sofrendo com aquela lepra. Imagine ainda, ele havia perdido toda a sua identidade. Ele perde completamente a sua identidade. Ele deveria ser mantido à distância das pessoas. Ele deveria avisar quando estivesse chegando próximo a um povoado, próximo às pessoas, dizendo: ei, eu sou leproso. Ele perde o nome. Ele agora tem uma nova alcunha. Ele é reconhecido e ele é chamado de o leproso. Lá vem o leproso. Lá vem um leproso. Imagine a cena comigo. Você está dentro do supermercado e de repente esse homem está chegando. E aí você pega a mão do seu filho e da sua filha e diz: olha, vamos nos afastar porque está vindo um leproso. Está vindo o leproso. Esse leproso nos representa. Ele é uma figura de nós, da humanidade caída, da humanidade doente. A lepra em nós tem um nome. A lepra em nós é reconhecida de longe. A lepra em nós é reconhecida em nossas ações. A lepra em nós se chama pecado. Queridos, a enfermidade física é uma infelicidade, mas a enfermidade da alma envolve pecado. Alguém ficar doente pode ser uma fatalidade, uma infelicidade, mas saber que nós somos leprosos por natureza envolve o nosso pecado. Envolve aquilo que nós carregamos na nossa identidade de criatura. A cura do corpo pode ser tratada com remédios naturais feitos pelo homem, mas os males da alma só podem ser curados pelo sangue de Jesus. O estado do leproso era desolador. Ele estava maculado. Ele era doente, rejeitado. Ele era considerado impuro, incurável aos olhos dos homens. Queridos, é um retrato nosso. O pecado nos faz doente. O pecado nos faz rejeitado. O pecado nos faz impuro. O pecado nos torna incurável diante dos olhos dos homens. Mas ele conhece Jesus. Ele conheceu Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. E você pode pensar, será que foi ao acaso? Eu não sei. Será que ele estava passando de uma cidade a outra? Eu não sei. Eu só sei que ele se arriscou. Ele rompeu com o medo, ele rompeu com a vergonha de ser um homem impuro, ele rompeu com o estigma de ser excluído, ele correu para Jesus. Eu posso afirmar a você, ele estava desesperado. Ele estava desesperado. Queridos, o pecado em nós precisa trazer um desespero em nós. O pecado precisa trazer um desespero em nós. E nós precisamos correr apenas para um lugar, que é a cruz de Cristo. Ele não aguentava mais tanta humilhação. Ele não aguentava mais tanto sofrimento. Ele não aguentava mais tanta dor. Ele não aguentava mais a exclusão. Será que de dentro do seu coração, nessa noite, não está saindo eu não aguento mais?
Será que de dentro do seu coração não está saindo ou gritando uma voz: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não suporto mais o pecado, eu não suporto mais a dor do pecado, a rejeição? Qual foi a postura desse homem? O que o leproso fez? Ele foi até o Senhor Jesus, na presença de todos. O versículo 1 de Mateus diz que Jesus estava cercado de uma grande multidão. O evangelista Lucas, narrando a mesma história, nos dá uma amplitude maior. Ele diz: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se queres, pode purificar-me. Lucas capítulo 5, verso 12. Imagine comigo, ele chegando e as pessoas se afastando, ele se aproximando e as pessoas gritando: saia daqui, leproso. Mas ele continua indo em direção a Jesus. As vozes da multidão não pararam os seus passos. As vozes da multidão não caíram em seu coração. Ele não tinha reputação alguma para ser defendida. Nada parou aquele homem. Tal qual a mulher com fluxo de sangue, em Mateus capítulo 9, verso 20, caminhando em meio à multidão, e em seu coração apenas um grito forte que dizia: se eu apenas tocá-lo, serei curado. Tal qual o cego Bartimeu, à beira da estrada de Jericó, gritava desesperado por Jesus, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto Bartimeu gritava, desesperado, a multidão tentava calar. Sabe, queridos, nós precisamos dessa persistência, nós precisamos dessa fé, nós precisamos ser tomados da mesma atitude de ir até Jesus com as nossas dores, com os nossos pecados, com a nossa lepra. E por mais que essa sociedade diga a você: ei, o que você está fazendo não é pecado não. O jeito que você está vivendo não é pecado não. O jeito que você está pensando não é pecado não. As coisas que você está guardando no seu coração, que os olhos dos outros não podem ver, não é pecado não. Fica tranquilo, adultério não é uma lepra. Fica tranquilo, cobiçar não é uma lepra. Não, fica tranquilo, falar mal dos outros, falar mal das pessoas não é uma lepra, pode ficar tranquilo. Não precisa gritar para Jesus. Enganar o seu irmão não é uma lepra. Ser desleal com o seu líder não é uma lepra, pode ficar tranquilo. A multidão está gritando para você não ir para Jesus, para você não confessar aquilo que faz separação entre você e o seu Deus, entre você e Deus. A lepra que nós carregamos tem cura. Seu pecado tem cura no sangue de Jesus. Suas dores têm cura em Jesus. O que você precisa fazer? Ir até Ele. Não se importe com os olhares da multidão à sua volta. Não deixe que o medo e a vergonha calem você. Não deixe que as vozes à sua volta prendam você. Declare: eu quero ser limpo. Jesus está pronto para te receber. Para você acordar o seu irmão que está cochilando, com esse calor, cutuca ele e diz assim: declare para Jesus: eu quero ser limpo. Agora fale com fé. Cutuca ele e diga: eu quero ser limpo.
Qual outra atitude? Qual a outra atitude desse homem conhecido como leproso? Ele foi até Jesus e confessou a sua impureza. Depois de romper com as amarras, o homem chega na presença de Jesus e o texto diz que ele adora. A palavra adorou no original tem o sentido de se ajoelhar e tocar o chão com a testa. É uma expressão de profunda reverência e respeito para suplicar algo. Você sabe, Ito, quando você está querendo ir jogar bola e você chega para a Dani e diz assim, por favor, me deixa ir jogar bola hoje. Foi exatamente isso que o leproso fez diante de Jesus. Sabe quando você quer aquela liberação, Cleverson, que você chega humildemente, se ajoelha ao pé da Cleia e diz assim, olha para a minha miserabilidade e me permita fazer isso. Foi o que o leproso fez. Foi o que o leproso fez. Ele se ajoelhou com o rosto em terra. Ele colocou a testa no pó para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. É claro que eu estou brincando com os meus irmãos aqui, eles não fazem isso todo dia, só de vez em quando. Não sei se piorou? Ele foi em uma profunda reverência e com um clamor ardente no seu coração, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ao declarar essa frase, o leproso estava dizendo, Senhor, eu sou um homem impuro. Ele estava olhando para dentro dele. Ele estava reconhecendo que ele era impuro. Não era o que os outros estavam dizendo dele. Não era o que os outros estavam afirmando sobre ele. Ele estava dizendo, eu sou impuro. Há uma doença em mim que me torna impuro. Essa doença, Senhor, me torna impuro. Senhor, eu não consigo ser curado pelas minhas próprias forças. Isso me faz lembrar de Isaías capítulo 6, quando, diante do trono da visão, Isaías declara, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo em meio a um povo de lábios impuros. Reconhecer que eu preciso. Quando a gente trabalha com dependente químico, a maioria de nós erramos, porque nós queremos colocar a pessoa numa clínica de recuperação, e a gente diz, não, a solução para ele é uma clínica de recuperação, vamos interná-lo. Ah, eu não aguento mais, vamos internar essa pessoa. Sabe, quando é que uma pessoa que vive na dependência química consegue lutar para sair? Quando ela reconhece que ela precisa de cura. Sabe, queridos, sabe quando é que eu e você somos curados dos nossos pecados, sejam ele pecado original ou os pecados morais, quando nós reconhecemos que nós estamos impuro ou impuros. Quando nós reconhecemos, eu estou impuro e eu preciso de Jesus. Queridos, eu creio, por mais que estejamos vivendo em meio a uma geração incrédula, em uma geração cada vez mais distante de Deus, ainda hoje existem homens e mulheres que não querem viver na impureza de seus pecados,
que buscam o Senhor de forma desesperada por uma vida de santidade. Eu creio que em nosso meio hoje, aqui na nossa igreja, existem homens e mulheres gritando uma única expressão: eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. O que nós precisamos fazer? Nos ajoelhar diante de Jesus. Renda-se em adoração sincera a Ele. Não faça por mera formalidade. Não faça por imitação. Mas busque de todo o coração. Queridos, eu não tenho dúvida em afirmar, a resposta de Jesus vai ser a mesma que Ele deu para o leproso. Sim, eu quero que você seja limpo. Sim, eu quero que você seja limpo. Nessa primeira parte, a gente olhou para o leproso. Agora, nesse momento, a partir desse momento, nós vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como Jesus agiu diante da aproximação do leproso. O que o Senhor fez para o leproso? Primeiro, Jesus ouviu a sua súplica. Jesus não foge dele. As pessoas em torno de Jesus se afastaram. As pessoas em torno de Jesus olharam de forma estranha. Mas o que Jesus fez? Jesus ouve a súplica daquele homem. Jesus presta atenção a cada palavra que tomava forma na boca daquele leproso. Assim como Jesus ouviu aquele homem, Jesus também ouviu a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Assim como Jesus ouviu o leproso, ele também ouviu o homem à beira do tanque de Betesda. Jesus ouve aqueles homens que tinham um clamor desesperado em seu coração. Jesus ouve você também nessa noite. Jesus ouve você em meio à multidão, mas também ouve você no seu secreto. Mateus capítulo 6, verso 6 vai dizer: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que o vê no secreto, o recompensará. Ele ouve você quando você vai até Ele. Ou mesmo quando você está em uma caminhada agitada no seu dia a dia, Ele ouve você. Jesus está sempre pronto a ouvir você. Declare diante dele aquilo que mais tem pesado sobre os seus ombros nestes dias. Ele é o único que pode curar você dos seus vícios, dos seus pecados e das suas dores. Cutuca o irmão que está do seu lado. Diga para ele: está calor. No inferno é pior. Só para você acordar. Mas diga para o seu irmão, Jesus ouve você. Mas fala com convicção, Zé, precisa falar com convicção. Jesus ouve você. E Ele quer curar as suas dores. O que Jesus fez por aquele homem? Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Quando o leproso rogou a Jesus que o curasse, Jesus se aproximou dele e o tocou. Ainda quando sua pele estava coberta do temido mal. Segundo a lei mosaica, Levítico capítulo 5, verso 13, quem tocasse em um leproso se tornava também cerimonialmente impuro. Queridos, presta atenção para você colocar no seu Instagram, presta atenção para você colocar no seu Facebook: Jesus toca o intocável. Jesus veio para tocar o intocável em nós.
aquilo que muitas vezes não apresentamos aos olhos humanos, aquilo que muitas vezes nós queremos esconder, e aquilo que nós queremos esconder dos outros é o pior de nós, e Jesus pode tocar a pior coisa que há no nosso coração. Jesus veio para tocar o seu e o meu pecado. Ele toca as feridas da alma ele toca as feridas da alma e ele toca as feridas do nosso corpo. Ele é o remédio que o médico não pode te dar. Ele tem nas mãos a sentença decretada da sua libertação. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Ele tocou o leproso. Algo que ninguém faria. Algo que ninguém faria. Eu acredito que ninguém estenderia a mão para dar um copo de água àquele homem. Mas Jesus o tocou. Nessa oportunidade, nessa noite, Jesus quer tocar em você, nas feridas mais profundas do seu coração, nas feridas mais profundas da sua alma. Jesus quer tocar você naquele pecado que você tem escondido, naquele pecado que você tem amado no centro do seu coração, naquela sujeira que você tem guardado lá no fundo do seu coração. O Senhor quer tocar o intocável em você. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga a ele: deixe Jesus tocar o pecado intocável do seu coração. Foi difícil para você? Deixe Jesus tocar o pecado intocável do seu coração. Sabe por quê? Porque tem muito crente guardando pecadinho de estimação no coração. Tem muito crente que está guardando pecadinho intocável no coração. Deixe Jesus tocar o pecado intocável do seu coração. Coloca lá no seu Facebook agora. E pode dizer que foi você que disse. Não tem problema nenhum com isso. Diga assim, ó, acabei de receber uma revelação do Senhor. Deixe Jesus tocar o pecado intocável do seu coração. Não é revelação do Senhor? É para ser. Então, não vai estar mentindo, não. Acabei de receber essa revelação do Senhor. O que mais Jesus fez por aquele homem? Jesus orientou que ele testemunhasse sua cura de forma correta. E aqui eu estou indo para o último ponto, diga glória a Deus. Eu não suporto mais o calor. Eu quero ir para um lugar fresco, eu quero ir para a sorveteria. Jesus orientou que ele testemunhasse sua cura de forma correta. No versículo 4, fala daquilo que o Senhor Jesus pediu ao homem que outrora era leproso e que agora havia sido curado. Ele diz ao homem: não fale isso para ninguém. Antes que você mostre ao sacerdote, antes que esse milagre seja atestado pelo sacerdote. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. A lei mandava ao leproso curado de sua enfermidade que fosse examinado pelo sacerdote. Depois de examinado e a cura fosse atestada, ele deveria apresentar um sacrifício feito para Deus. Eu não vou ler todo o texto de Levítico capítulo 14, mas você pode olhar na sua Bíblia e estudar o capítulo 14 de Levíticos. Jesus quis que aquele homem de primeira mão desse a conhecer a sua história ao sacerdote, de maneira que pudesse comprovar que a sua lepra tinha sido curada. E que ele poderia então voltar ao convívio da sua comunidade, da sua sociedade, da sua célula. Eu não sei.
ele poderia. Eu quero chamar a sua atenção aqui, que existem milagres sem comprovação e existem milagres com comprovação. Eu poderia dizer a você assim, irmãos, quantos aqui nessa noite estão com dor de cabeça? Vamos lá, vamos fazer um apanhado geral. Quantos aqui estão com dor de cabeça? Uma. Quem mais? Quem mais está com dor de cabeça? Levanta a mão aí. Tem mais alguém com dor de cabeça? 2. Aí eu posso dizer assim, eu vou orar agora para a sua dor de cabeça ser curada. E aí eu digo, Senhor, em nome de Jesus, cura os meus irmãos, cura a dor de cabeça dos meus irmãos. Amém? Aí eu perguntaria, quem foi curado? Aí eles levantariam a mão. Existe alguma comprovação de cura? Fala, pode falar alto aí, quero ouvir. Um testemunho, é uma comprovação de cura, mas não existe um atestado. Agora imagine você, a gente orando pela Ellen, a Ellen vai no médico e o médico fala para Ellen, Ellen, você foi curada. Está aqui, ó, os seus exames. Está aqui, ó. Aqui era você antes e aqui é você agora. Você foi curada. Tem um atestado na mão. Tem um atestado na mão. O que Jesus diz para aquele homem ao procurar o sacerdote era justamente para que ele tivesse uma comprovação na mão de que ele havia sido curado. Vocês me entenderam? Amém? Então ele foi ao sacerdote. Jesus quis que aquele homem de primeira mão desse a conhecer a sua história ao sacerdote, de maneira que pudesse provar a sua história e provar que ele havia estado doente e que ele agora estava totalmente curado. Ele precisava fazer uma apresentação de evidência ao sacerdote. Ele foi curado. Eu estou curado. Jesus teve o cuidado de cumprir toda a lei, especialmente para provar ao sacerdote que tudo tinha sido feito de maneira apropriada. Mas nós podemos ir um pouquinho mais além. Jesus quer que nós testemunhemos de nossa cura. A ordem para ir ao sacerdote era justamente para dar testemunho. Ele quer que nós testemunhemos de nossa cura. Ele quer que nós apresentemos ao mundo um testemunho de cura e de libertação. Ele quer que você e eu apresente um testemunho vivo daquilo que Ele fez por nós. Algumas pessoas, ao lerem o versículo 4 de Mateus capítulo 8, imagina que Jesus proibiu aquele homem de testemunhar de sua cura. Não foi isso. Porque se você ler o verso 1, você vai entender que ele está cercado de uma grande multidão. E não tem como esconder um segredo de uma grande multidão. Não tem como esconder uma cura milagrosa de uma grande multidão. Leia o verso 1 e leia o verso 4. Ele não está proibindo. Mas ele está dizendo, vá, testemunhe de forma correta. O seu testemunho de cura e transformação precisa passar pelo olhar de pessoas. Olhe o que a Bíblia nos orienta em Efésios. O que furtava não furta mais. Antes trabalhe fazendo algo que é útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros. O que a Bíblia está dizendo para nós em Efésios 4, 28 a 32? Você precisa dar testemunho da transformação da sua vida.
Você precisa testemunhar, você precisa falar. Antes eu era assim, hoje com Jesus eu sou assim. A Bíblia ainda nos orienta em Mateus capítulo 3, verso 8, deem frutos que mostrem o arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Nas palavras de Jesus, não digas a ninguém, não teve a orientação de evitar publicidade. Mas para que a cura daquele homem não chegasse de forma a trazer incredulidade no coração de outras pessoas, ou dos sacerdotes. Testemunhe dos milagres que Jesus tem feito na sua vida. Testemunhe da sua cura, testemunhe da sua salvação, testemunhe daquilo que Jesus fez em você e por você, testemunhe dos milagres que Jesus tem realizado na sua vida. Meu irmão, não se cale, não se cale. O que tem acontecido conosco? Nós estamos envergonhados de dizer que Jesus pode nos curar do pecado, que Jesus pode nos libertar de vícios, que amarras podem ser destruídas. Se Jesus fez algo na sua vida, testemunhe. Eu esperava um amém. Todo mundo com efeito retardado. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar, antes eu era assim. Queridos, nós precisamos ser meio metaleiro, nós precisamos ser AC/DC. Antes de Jesus eu era assim, com Jesus eu sou assim, com Deus, né? Errei a sigla da banda, mas tudo bem. Ainda bem que vocês não ouvem essas coisas pecaminosas. Mas antes de Deus eu era assim, agora com Deus eu sou assim. Testemunhe do que Jesus fez, de como Ele te libertou das amarras do pecado, de como você venceu a pornografia, de como você venceu o vício do adultério, como você venceu o vício da língua solta na boca, como você venceu, testemunhe de como você venceu, comprove, diga, o Senhor pode tocar e pode nos libertar. Amém? Vamos lá, pessoal. Pessoal do louvor. Feche os seus olhos. O pecado é uma enfermidade terrível. O pecado é uma lepra terrível. Só o toque curador de Cristo pode milagrosamente curar os nossos pecados e nos restaurar para que possamos viver em plenitude com Ele e com os nossos irmãos. Tal qual o leproso, nós devemos reconhecer que não podemos curar a nós mesmos. Não tem condições. Nada do que eu faça pode trazer cura em mim. Nós precisamos pedir a Jesus a sua ajuda salvadora. Nós precisamos nos prostrar diante de Jesus com o nosso rosto em terra e clamar: se queres, pode me libertar. Se queres, pode me curar. Senhor, eu não aguento mais tanta vergonha, eu não aguento mais tanta humilhação. Dizem por aí que eu nasci para ser vencedor, mas eu me sinto um fracassado carregando esse pecado em mim.
Dizem por aí que eu fui chamado para ser cabeça e para pisar a cabeça da serpente, mas eu estou sendo pisoteado pelo pecado. Senhor, me cura. Jesus, me cura. Vem, toca na minha vida, me livra dessa lepra que me envergonha, que me exclui, que me faz viver separado do Senhor. Eu tenho uma boa notícia a você: Jesus não rejeita ninguém. Jesus não rejeita você. Jesus não exclui você. Jesus não tem medo de ser contaminado por você. Jesus não esconde o seu rosto de você. Todos os que o Pai me der, todos o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Nessa noite, Jesus quer curar você da lepra chamada pecado. Ezequiel 33:11 diz para nós: declara, diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus caminhos maus. O Senhor quer tocar em você. Eu tenho mais uma notícia para te dar. O que acontece quando você vem a Jesus? Os resultados são maravilhosos. Você é curado, você é liberto, sua vida é restaurada, você volta para o convívio do lar, você volta para o convívio da família celestial, você volta para o convívio de amor na casa do Pai. E o Salmo 32:1 e 2 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E o verso 11 do mesmo Salmo ainda diz: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Testemunhe dos grandes feitos do Senhor em sua vida. Não cesse de proclamar as maravilhas que Deus tem feito no seu coração. E eu convido você, mais uma vez, a se colocar de pé, para juntos cantarmos essa canção. Jesus.
nessa noite, o Senhor quer tocar de forma especial na sua vida. E a minha palavra a você, meu amado irmão, é que o Senhor quer tocar no intocável do seu coração, naquilo que você tem guardado de mais secreto, mas você não tem suportado mais. E todas as vezes que você volta, você se sente mais impuro, mais indigno. Nessa noite, é noite do Senhor tocar de uma vez por todas nessa área intocável do seu coração. Eu vou fazer um apelo diferente. Vou fazer um apelo diferente nessa noite. Se você sentiu no teu coração que a palavra dessa noite foi para você, saia do seu lugar. Vem aqui, nós só vamos orar. Nós só vamos nos quebrantar diante do Senhor. E nós só vamos pedir, Senhor, toca o meu coração. Toca naquilo que é intocável. Você sentiu que essa palavra foi para você, direcionada para o seu coração, saia do seu lugar. Venha para frente, o Senhor quer te tocar. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu não vou pedir para você, para alguém ir orar com você. Venha diante do Senhor. Ele está aqui nessa noite e Ele está pronto para tocar o seu coração. Alguém nessa noite, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Mova em direção ao Senhor. Eu não sei quais são as suas dores, quais são as suas feridas. Também não quero saber. Ele pode te tocar. Ele pode te tocar nessa noite. Ele pode tocar o seu coração. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Aquele homem não ficou com dúvida no seu coração. Aquele homem não ficou pensando, o que vão pensar de mim no meio dessa multidão. Ele apenas tomou uma decisão. Ele foi, ele caminhou para Jesus e ele declarou, Senhor, eu estou aqui. Toca-me profundamente. Enquanto nós vamos cantando a parte dessa música, a outra parte dessa música, se você quiser sair do seu lugar e vir, eu quero abraçar e quero orar com você. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno teme. E em seu nome os mortos graças, Senhor, por essa noite. Te louvamos e te adoramos porque o Senhor é o único que pode nos curar. O Senhor é o único que pode nos libertar. O Senhor é o único que pode tocar as coisas intocáveis dentro do nosso coração. Aquilo que está escondido no nosso ser e na nossa alma. O Senhor é o único que pode tocar. Por isso, nessa noite, Senhor,
aqueles que deram liberdade ao Senhor, toque de forma profunda, toque de forma curadora. Eu oro, Senhor, agradecendo, porque eu creio no poder e na graça do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos. Nós declaramos, ó Deus, uma semana abençoada. Desde já, Senhor, nós oramos pelas nossas células que estarão reunidas essa semana. Que lá também, Senhor, essa palavra possa surtir efeito. Que lá, ó Deus, nos lares que estão com as portas abertas, essa palavra possa surtir um efeito ainda maior. Pai, em nome de Jesus. Deus querido, nós também, desde já, oramos pelo nosso retiro. Deus, colocamos nas Tuas mãos, que seja um tempo maravilhoso para nós, de comunhão, de alegria, Deus, de compartilhar de tudo aquilo que o Senhor tem para o Seu povo. Pai, mas também nós abençoamos a semana dos nossos irmãos, que tenham todos uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém, amém. Não saia sem dar pelo menos uns 50 abraços.